Olá pessoal, Ezequiel do blog Tudo Eng Civil, hoje com um resumo sobre a NR4, que diz respeito ao SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Alguns avisos antes da gente iniciar. O primeiro deles é que a gente tem uma videoaula completa analisando da primeira até a última linha da NR4. Então o link vai estar aqui na descrição. E para a gente já iniciar a aula, eu queria te pedir para que, se você gostar, deixe aí o seu gostei e se inscreva no canal para assistir outras videoaulas como essa. Vamos para a videoaula. A NR4 tem como objetivo estabelecer os requisitos e parâmetros para constituição e manutenção do SESMIT, assim como promover a saúde e proteger a integridade dos trabalhadores. A NR4 foi feita para organizações que têm funcionários regidos pela CLT e também, caso esteja estabelecido em lei, ela pode ser utilizada para outras relações jurídicas de trabalho. As competências do SESMIT são elaborar ou participar do inventário de riscos, que a gente já viu lá na NR1, acompanhar a implementação do PGR, implementar medidas de prevenção de acordo também com o PGR, elaborar o plano de trabalho e monitorar os seus resultados no que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, responsabilizar-se pela orientação ao cumprimento do disposto nas NRs, manter permanente integração com a CIPA, promover atividades que visam a prevenção de acidentes e doenças no trabalho, propor imediatamente a interrupção e também a adoção de medidas caso constate grave e iminente risco à saúde e à segurança dos trabalhadores em uma atividade exercida. Conduzir ou acompanhar as investigações de acidentes de trabalho e de doenças de trabalho, sempre mantendo-os dispostos no PGR, compartilhar informações relevantes com outros SESMIT da organização e também com a CIPA. E por último, acompanhar e participar das ações do PCMSO. Dito isso, você pode me perguntar, mas quais são os profissionais que fazem parte do SESMIT? São eles: médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e técnico/auxiliar de enfermagem do trabalho. São eles que constituem o SESMIT. Importante reforçar que todos os profissionais devem estar diplomados e com registro profissional ativo, e um deles deverá ser escolhido para ser o coordenador do SESMIT no estabelecimento. Dentre esses profissionais temos que o técnico em segurança do trabalho e o técnico/auxiliar em enfermagem do trabalho, eles devem ter carga horária de 44 horas semanais à disposição do SESMIT. Já os engenheiros, médicos e enfermeiros do trabalho, eles têm carga horária menor, sendo que elas podem ser parciais ou integrais, de acordo com o anexo 2 dessa norma. Se a carga horária for parcial, ela deve ser de no mínimo 15 horas. Se ela for integral, ela deve ser de no mínimo 30 horas. E a organização, ela também pode trocar um profissional em tempo integral por 2 profissionais em tempos parciais, desde que cada tempo parcial seja de no mínimo 15 horas, conforme estabelecido na NR4. Outro ponto importante é que durante o exercício dessa carga horária destes profissionais, é vedada a empresa que impute a esse funcionário qualquer outra atividade que não esteja no disposto nessa NR ou nas outras normas regulamentadoras. Caso o estabelecimento tenha SESMIT individual, que a gente vai ver um pouco mais à frente o que significa, e também, caso essa organização tenha mais de um técnico de segurança de acordo com o anexo 2, ela deve dispor esses técnicos de segurança da seguinte forma: se a empresa tiver grau de risco 3 e em determinado turno tiver mais de 100 funcionários, esse turno deverá ter um técnico de segurança. Já se o grau de risco for grau de risco 4, esse número reduz. Ele deve ser igual ou maior a 50 funcionários para que seja necessário ter um técnico de segurança. E para não deixar escapar, já vamos direto às modalidades de SESMIT. São elas: individual, regionalizado, estadual ou compartilhado. Essa última opção é um pouco diferente, então vamos primeiro a essas 3 opções. Individualizado é quando um estabelecimento já consegue se enquadrar no anexo 2. Ela tem a quantidade de funcionários suficiente e o grau de risco que seja necessário para que se constitua o SESMIT. Já o regionalizado é quando eu tenho um estabelecimento, ou seja, um local de trabalho,
onde eu tenho o enquadramento no SESMIT e outros locais que eu não tenha, um ou mais locais que eu não tenha esse enquadramento. Esse é o SESMIT regionalizado. Já para o SESMIT estadual, é um pouco diferente. No SESMIT estadual, eu não posso ter nenhum desses estabelecimentos que se enquadram individualmente no anexo 2. E a somatória de todos esses estabelecimentos se enquadrar, eu faço assim a constituição do SESMIT estadual. Para essas três modalidades, eu sempre vou somar o quantitativo total de empregados. Para o individual, para aquela quantidade de funcionários do estabelecimento, para o regionalizado, para todas as unidades, todos os estabelecimentos, e para o estadual, também para todos os estabelecimentos. Eu disse anteriormente que o SESMIT compartilhado ele é um pouco diferente. Por que ele é um pouco diferente? Porque ele é um direito e não um dever das organizações. Como o SESMIT compartilhado funciona? Se uma ou mais empresas de mesma atividade econômica estiver situada em uma cidade ou cidades limítrofes, mesmo que estejam em estados diferentes, elas podem constituir um SESMIT único. E os funcionários que são atendidos por esse SESMIT único, dessas duas organizações ou mais, elas não contam no dimensionamento de outras modalidades de SESMIT. Portanto, o resumão. Existem 4 formas de SESMIT, 4 modalidades. Individual, individualizado, regional, regionalizado, estadual e o compartilhado. São as 4 modalidades de SESMIT da NR4. Conhecendo essas modalidades, vamos entender como é feito esse dimensionamento. Como eu dimensiono corretamente o meu SESMIT? De acordo com a nova NR4, o dimensionamento é feito utilizando o número de empregados e também o grau de risco. Esse grau de risco é um pouco peculiar. Devemos olhar 2 pontos: a atividade principal da empresa e a atividade preponderante. A atividade principal da empresa é a atividade que consta lá no cartão CNPJ. Eu consigo, pelo KNAI da atividade principal, identificar o grau de risco com o meu anexo 1. Porém, existe também a atividade preponderante, mesmo que não seja a atividade principal. Caso o maior número de empregados esteja destinado a outra atividade, esta atividade deverá ser analisada. Eu tenho essas duas atividades diferentes. Eu vou utilizar o grau de risco maior entre elas. Portanto, se um é grau de risco 3 e a outra é grau de risco 4, eu vou ficar com o grau de risco 4 e pegar a minha quantidade total de empregados para que eu efetue o correto dimensionamento. Caso a organização tenha prestadores de serviço e esses prestadores de serviços não tiverem SESMIT constituído, o número de funcionários desses prestadores de serviços deverão ser considerados. Um ponto que fica fora é caso esse serviço seja eventual. É considerado um serviço eventual aquele que é decorrente de um evento futuro e incerto. A NR4 dispõe um item específico para as ME e EPP, que são microempresas e empresas de pequeno porte. Para essas empresas, o quantitativo total de funcionários, desde que elas estejam enquadradas em graus de risco 1 e 2, elas são divididas pela metade. Portanto, se uma ME tem 100 funcionários, será considerado somente 50 para o dimensionamento, pois a função da NR4 não é punir essas pequenas empresas, mas sim incentivá-las no cumprimento dos dispostos na NR e garantir a saúde e segurança de seus trabalhadores, permitindo seu crescimento. A NR4 também tem pontos específicos para a indústria da construção civil. Para canteiros de obras e frentes de serviço com menos de 1.000 empregados, elas não são consideradas estabelecimentos, e sim membros da empresa principal de engenharia. Portanto, ainda assim existirá SESMIT, porém, esse canteiro de obra não será considerado um estabelecimento. Alguns pontos importantes é que engenheiros de segurança do trabalho, médicos do trabalho e enfermeiros do trabalho podem ficar centralizados. Porém, técnicos de segurança do trabalho e também técnicos e auxiliares de enfermagem do trabalho, eles devem ser dimensionados por canteiro de obras ou frente de trabalho. Durante a execução da obra, se for necessário, de forma temporária, o aumento na quantidade de empregados, a organização deverá complementar o número proporcional com o dimensionamento do SESMIT. Portanto, esse aumento temporário deverá ser considerado no seu dimensionamento.
após a redução no número de funcionários, esse número de integrantes do SESMIT também poderá reduzir. Outro ponto muito importante nessa nova NR4 é que o registro agora é feito direto no site do governo federal. Portanto, se você pesquisar aí no Google por registro de SESMIT gov.br, você vai encontrar diretamente o link para cadastro do SESMIT. Essa é uma função da organização. Ainda nesse portal, a organização tem o dever de deixar sempre atualizados os seguintes dados: CPF, qualificação e número de registro, grau de risco e número de funcionários do estabelecimento e também o horário de trabalho dos membros do SESMIT. E para finalizar, temos apenas mais 3 pontos. Se a organização for enquadrada tanto na NR4 quanto na NR31, essa organização pode escolher se vai atender a NR4 ou a NR31 no que diz respeito ao SESMIT. Outro ponto é que entre os médicos que compõem o SESMIT da organização, um deles deve ser responsável pelo PCMSO. E por último, mas não menos importante, é que caso a empresa tenha constituído o SESMIT, ela é obrigada a cumprir todo o disposto nesta NR. É óbvio, mas tem que ser dito. Pessoal, esse foi o resumo da NR4. Espero que tenha te ajudado e eu gostaria de te lembrar, aqui na descrição nós temos o link para a videoaula completa, onde você pode estudar comigo da primeira à última linha da NR4. Eu queria pedir para que você deixe aí o seu gostei e se inscreva no canal. Portanto, um abraço e até a próxima!